tendo esse contato, para a gente é uma parceria interessante. Bom, esse aqui é um mapa do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Esse é um mapa um pouco antigo, esse é um mapa recente, esse é ótimo. Nós somos aqui uma unidade de proteção integral, uma unidade de conservação de proteção integral, prevista lá no Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Não sei se vocês já viram o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC. Então, estou falando... Pode, eu estou rolando a bola para eles. Então tá. Então dentro do SNUC, as duas categorias do SNUC, de uso sustentável e de proteção integral, né? Então dentro da de proteção integral, uma delas de proteção integral é o parque, então nós somos uma área de proteção integral. Tá? Então onde existe esse limite verdinho é o nosso território protegido por lei, limites do parque. Tá? Esse mapa ele ainda não tem... São vários territórios descontínuos então, né? Não. São vários blocos descontínuos, núcleos. Esse mapa ele não traz pra gente uma coisa que também é prevista pelo SNUC, que é a zona de amortecimento da unidade de conservação, que é uma área um pouco mais abrangente, né? E a função dessa área, também protegida por lei, é minimizar os impactos na área protegida da unidade de conservação e proteção integral. Então um exemplo, esse tabual aqui, uma maior tabual que eu já vi na minha vida, essa área aqui. Ela é contemplada pelas... Onde agora, para localizar? Nós estamos aqui, ó. Nós estamos exatamente aqui, ó. Praia de Itaipu, tá? O canal que vocês estão vendo é aquele mole de pedras lá, ó. Aquele mole de pedras logo ali, é esse mole de pedras aqui, ó. Tá? Então esse é o canal. Vocês vieram por essa estrada aqui, tá? Desceram aqui no cantinho dos ônibus, aqui na rotatória, e nós atravessamos a Vila de Pescadores, que é toda essa vila aqui. Nós estamos aqui no cantinho da praia, do lado aqui desse bloco chamado Morro das Andorinhas aqui. Tá? Então a gente tem, ó, aquela ilhazinha pequena, essa ilha aqui, ó. A gente está aqui olhando para ela ali, ó. Essa aqui, a gente está olhando para a Ilha da Mãe e para a Ilha do Pai, que também são protegidas por lei, tá? Mas é a P7 também, ou é já outra unidade? Não, é Parque Estadual Serra da Tiririca. Onde vocês estão vendo de verdinho aqui é Parque Estadual Serra da Tiririca, tá? Mas aí, então, retomando onde você estava, você ia falar de alguma coisa lá de cá, né? Sim, então a zona de amortecimento prevê aqui uma área maior para minimizar os impactos em termos de grandes licenciamentos ambientais, em termos de planejamento de ocupação junto dos municípios, o plano urbanístico dos municípios. Então a zona de amortecimento é uma ferramenta de gestão muito interessante, inclusive territorialmente, em termos de gestão pública municipal e federal. Então o que tiver na zona de amortecimento, em termos de gestão pública, ocupação territorial, a zona de amortecimento, o gestor, a instituição gestora, o INEA no caso, tem uma ferramenta de gestão para discutir o plano de ocupação dessas áreas juntos aos planos municipais, urbanísticos, etc. O plano diretor do município, etc. Então, aqui o Monumento Natural da Pedra de Itaucaia é municipal, é um monumento municipal. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, enfim. A zona de amortecimento não está aqui, mas a nossa área de atuação é um pouco maior. Já está demarcada essa zona. Então, é um exemplo de ecossistema fora da unidade de conservação, mas que assume função importante em termos de paisagem. Né? Existe hoje o estudo da ecologia da paisagem. Né? Então, o que a gente, na verdade, a gente está tratando aqui, a gente está tratando de uma paisagem, né? De como a biodiversidade consegue manter a conectividade nessa paisagem. Porque o que vai garantir, na verdade, a perpetuidade da floresta não é só a fiscalização, e sim a possibilidade da floresta conseguir, assim como um organismo, qualquer organismo vivo, se reproduzir, né? E conseguir ter descendentes e estar saudável. Então a saúde da floresta, né, a saúde da Mata Atlântica, em geral do bioma Mata Atlântica, ele depende da paisagem, de como a ação humana vai interferir nessa paisagem. Depende disso, porque a floresta ela não se reproduz por conta própria, ela precisa da fauna, ela precisa dos corredores de vento, ela precisa de uma série de outros elementos que garantem a perpetuidade da floresta, então principalmente inseto, por exemplo.
como funciona a conectividade da entomofauna, que é inseto, nesse corredor aqui. A gente está falando de uma área extremamente vasta, né? Se a malha urbana for tão densa ao ponto do inseto não ter trampolins, ou a ave não ter trampolins aqui para atingir uma outra área e conseguir fazer o seu papel de polinização que levou milhares e milhares e milhares de anos para coevoluir na Mata Atlântica. Então um inseto que poliniza determinada planta, uma ave que poliniza determinada espécie vegetal, ou um corredor que o vento dissemina semente de uma determinada espécie vegetal, isso demorou milhares e milhares e milhares de anos no processo evolutivo. Então quando existe uma mudança nessa paisagem, a possibilidade desse modelo evolutivo não ter sucesso é maior. Então entra aí a questão das unidades de conservação e a questão do planejamento territorial, né? Mas enfim, vamos sair dessa viagem e voltar para cá. O Parque Serra da Tiririca hoje, ele protege alguns ecossistemas característicos de Mata Atlântica, como mangue, né? Aqui tem uma área de mangue considerável. Eu acho que é a das Copas de Niterói, se eu não me engano, não sei se tem outra área de mangue em Niterói hoje. Eu acho que não. Um dos últimos resquícios de mangue em Niterói fica nessa região aqui, né, da laguna, provavelmente, essa área protegida. Outra área de mangue que vai ter é só lá para São Gonçalo, ali. Fundo da Baía de Guanabara, né? Que é mais pra lá. Bom, mas esse mangue não é um mangue antigo, mangue recente, mangue a partir da abertura do canal. Existe uma discussão muito grande sobre essa questão. Inclusive estão restaurando agora, tem um voluntário. Estão implantando mangue porque a lagoa ficou salinizada pela abertura do canal. Mas como laguna, não é uma área de mangue, porque é uma área de água muito mais doce do que salobra. Quer dizer, com a abertura do canal é que perenizou a salinidade da lagoa, da laguna que virou lagoa, e aí tem a introdução dessa vegetação. Não é uma reintrodução, na verdade é uma introdução para fazer uma proteção. Existem os dois pensamentos. Eu já ouvi contrário também, né? Laguna. Bom, e aí nesse contexto o parque protege, né, uma condição de mata atlântica em diversos estágios de sucessão, primário, secundário, inicial, tardio e avançado. O parque protege também uma vegetação chamada de Ensilberg, ou vegetação rupícola, que é essa vegetação que dá aí na pedra, né? É uma vegetação em termos de ocorrência, né? No estado do Rio de Janeiro é uma vegetação teoricamente de ocorrência restrita, porque são só realmente nos costões à beira-mar que elas ocorrem. Inclusive tem espécies endêmicas nessa área, né? como uma bromélia, que é a símbolo do parque, esse símbolo do parque aqui, que é uma, tá bordado, não dá para ver muito bem, mas é uma broméliazinha e um anfíbio, que é uma bromélia endêmica chamada Brisia costae. Aqui tem a Brisia. Mas é vegetação rupícola. É uma vegetação que ocorre na parede rochosa. Você pode fechar, não pode? Pode fechar. Rapidinho, então ele protege a área de mangue, né? Sim. E vegetação rupícola. Mata Atlântica em diversos estágios. Resquícios de restinga, córregos, inúmeros córregos, né? Área marinha e insular, que são as 3 ilhas aqui. E banhado, né? Tem uma área de banhado aqui também. Então tem a área do parque, vai até a área marinha, então? Sim, essa aqui é uma área marinha do parque, né? É um trecho de área marinha, além da área insular, né? São as 3 ilhas agora recém-anexadas, e essa área é uma enseada marinha, que é a enseada do Bananal, que pode fica... ter área marinha também. É proibida a pesca nessa área aí? Ou... Nessa área aqui, por enquanto é. Por enquanto é. E como é que é a relação dos pescadores com essa área de vegetação? Então, aí essa é uma questão que a gente volta a falar agora. Além dessa área marinha do parque, agora recentemente foi criado uma reserva extrativista nessa área. O governo do estado decretou uma reserva extrativista nessa área.
O professor Lobão está aqui, acompanhou ferrenhamente essa discussão há muito tempo, né? É uma discussão bastante antiga, um pleito bastante antigo. E agora, recentemente, a reserva extrativista foi criada, englobando uma área até aquela ponta lá, ó. Do lado Depois do Pão daquele de Açúcar, navio, né? Se eu olhar o sentido, a referência do Pão de Açúcar, atrás da Ilha do Pai e desce aqui depois junto à enseada marinha do parque. Então, o mesmo território que vocês estão vendo de mata, ele também existe em termos de água, além do espelho d'água da laguna de Itaipu. Então foi criada uma reserva extrativista Na área marinha, reserva extrativista marinha. Reserva extrativista marinha. Marinha e lagunar, na verdade, né? Ela tem uma continuidade com o parque. Tem uma continuidade. Mosaico, né? É um gradiente de proteção na área marinha, na verdade. Assim. E aí nessa área é permitida... É uma unidade de uso sustentável, né? A ideia de gradiente é isso, é porque você tem uma unidade de proteção integral, né? Quer dizer, numa área que tem um uso intensivo, que são também essas pescas. Então, ao invés de você fazer, quer dizer, nada pode, tudo pode, você fez uma unidade de uso sustentável que é regulada de acordo com o plano de manejo. Então, quer dizer, a tese que eu acho que foi vencedora que o governo do Estado encatou, que o Senado ajudou a encampar, é que a Resex vai ajudar a proteger o parque. Quer dizer, em vez de você ter um nada pode, tudo pode, você tem um pode regulado e dentro desse pode regulado um nada pode. Então você claramente consegue garantir uma proteção maior, principalmente dessa pressão que vem de dentro do mar sobre o parque. A pressão urbana tem que ser a fiscalização, né? Uma regulação. O fundo da minha casa é o parque, aí você tem todo o problema. E o INEA faz essa... Aí o INEA vai fazer as duas coisas, vai fazer a gestão do parque e da Resex, mar. Então, ou seja, você tem o mesmo órgão responsável e a articulação entre as duas unidades, como uma unidade de uso sustentável e uma unidade de proteção integral. E não ter só uma unidade de proteção integral cercada, né, por um uso livre de acordo com as regras da cidade. A gente vai vencer o horário. Sim, você ficou Não, desculpa. Não, você pode falar. Não, tô com isso. você vai se Apesar dessa malha urbana que vocês estão vendo aqui, dessa ocupação, essa região, vocês vão ver no museu ali, há 6.000 anos antes de Cristo, ela já tem um histórico de ocupação interessante com a questão dos sambaquis. E aí, num passado mais recente, existe a presença de comunidades que se estabeleceram há muitos anos aqui e conviveram harmonicamente ao longo de anos nessa região, explorando e morando e explorando os recursos naturais. Exemplo disso é que a comunidade pesqueira, né, tanto é que a reserva extrativista foi criada para contemplar, para preservar o meio de vida tradicional e o processo de exploração aqui pesqueira é bastante artesanal, tá? Uma outra característica existe aqui na região do Engenho do Mato, que antigamente essa região era uma região de engenho e restou um resquício de uma comunidade negra ainda da época do engenho, antigos trabalhadores da fazenda que hoje ocupam uma área em uma comunidade negra aqui na borda também da serra. Existe uma questão de sitiantes muito antigos aqui também nessa região que exploram banana, tá? São moradores muito antes do parque. E existe também o antológico caso aqui do Morro das Andorinhas, que também faz parte desse contexto aqui de Itaipu, que são moradores que muitos e muitos anos já ocupavam o alto do morro e viviam aqui da pesca e então essa galera aí é antes do parque, da criação do parque. Então a gente está falando... Vamos usar um glossário, esta comunidade. galera. Glossário. Risca a galera, bote comunidade. Não, vamos embora assim, ouvidinho aqui, a galera, a comunidade. Você está fazendo direito ambiental. Existe uma denominação que na verdade se transformou no bom sentido da palavra, comercial. Por quê? Porque essa comunidade, eles têm um rancho que exploram... o rancho foi construído para aulas de capoeira, para educação ambiental, para um monte de atividades que a comunidade negra já toca ali, liderada pelo Renatão. Então, e nesse rancho passou a ser servido uma feijoada aos finais de semana como forma de atrair o turista, ou caminhantes, etc., ou moradores
de Niterói e tal, para servir uma feijoada ali como forma de ganho de vida mesmo, né, sobrevivência. Então esse rancho foi chamado de Rancho do Quilombo, por ser um nome, mas a gente ainda não tem, como tem no Morro das Andorinhas, como nós temos no Morro das Andorinhas, a gente não tem alguma coisa que comprove que seja um quilombo, provavelmente, o que não faz tanta diferença, porque na verdade não necessariamente um quilombo é o que vai decretar que aquilo é uma comunidade tradicional, e sim o meio de vida dela e o tempo de ocupação, etc. e tal. Então, pra gente essa questão é bem-vinda e não gera maiores problemas, que a gente sabe que não necessariamente precisa ser Essas comunidades seriam caiçaras? Não. Nem eles se dizem como caiçara. Nem eles se dizem como Nem eles se caiçara. reconhecem como caiçara. E tem alguma comunidade indígena aí? Então, a gente tinha assim, uma ocupação indígena aqui, a gente tinha uma ocupação indígena que fica depois do canal, naquela área mais vegetadinha ali que vocês estão vendo, depois do canal, fica aqui, ó, existia aqui ocupou aqui em 2007 uma tribo indígena aqui. Teve uma ocupação logo antes da criação do parque, eles aldearam aqui, ficaram até esse ano aí. E aí eles migraram esse ano dessa área para uma outra unidade de conservação, que é a APA Maricá, uma unidade de uso sustentável. Né? Bom, aí falando aqui de onde vocês vão visitar, vocês vão sair daqui da praia, vão subir a ruazinha da Amizade aqui do lado, vão passar pela igreja e vão seguir a trilha para o alto do Morro das Andorinhas. Vocês vão ver que lugar maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão presenciar o ventilador natural lá, com certeza o ventilador está ligado lá em cima. É um vento revigorante aqui em cima, uma paisagem muito bela e um modo de vida bastante interessante aqui para o que vocês vieram buscar hoje em termos de conhecimento. Então, essa comunidade representa, graças aí à atuação da UF, do professor Lobão, dos alunos do Lobão, de mestrado, doutorado e da orientação dele, e uma abertura que a gente conseguiu no governo do estado. Essa área hoje é reconhecidamente como área de ocupação tradicional, na qual foi assinado um termo de compromisso ambiental com essa comunidade. E aí foi o primeiro termo de compromisso ambiental do estado do Rio de Janeiro em unidade de proteção integral. Então abre precedente para a gente continuar trabalhando nessa corrente, né, de buscar esse meio de ocupação tradicional em área natural protegida, né? Então vocês vão visitar lá a comunidade, vão passar próximo lá à comunidade, vão na Praça do Balanço, provavelmente, aqui, né? E aqui dá para ver até um pouquinho assim da ocupação, mas é uma ocupação tão baixo impacto que até no sobrevoo, quando a gente faz sobrevoo na área, não dá para detectar facilmente, não existe uma abertura como qualquer outra ocupação que seria em outras áreas. Então, são 14 famílias aqui em cima, tá? Do sítio da Jaqueira, chamado sítio da Jaqueira, como chama o patriarca, do Leonel Siqueira, né? É o patriarca da família lá, o Leonel Siqueira. E cada uma dessas famílias assinou com o governo do estado, com o órgão ambiental, né, com o INEA, um termo de compromisso, que foi um termo de compromisso trabalhado também durante um bom tempo, né, por vários técnicos, pessoas sérias e de renome, né, e que a gente teve a oportunidade agora de concretizar. Então esse termo ele trata de coisas do dia a dia da comunidade, trata de coisas referentes a outras instituições responsáveis, como por exemplo a Prefeitura Municipal de Niterói é citada no termo, a empresa de água e esgoto de Niterói é citada, a empresa de fornecimento de energia é citada como instituições corresponsáveis na qualidade de vida daquela comunidade. Então hoje a gente tem um instrumento jurídico para trabalhar a questão da qualidade de vida dessa comunidade, né? E justificar uma permanência dessa comunidade ali em meio a uma área de proteção integral. Então a comunidade também é envolvida em termos do turismo no local, né? A comunidade é envolvida no sentido de manejar o ecossistema corretamente. Então o órgão ambiental reconhece a necessidade da comunidade ocupar da forma tradicional
manter suas festas tradicionais, inclusive com fogueira, manter o seu modo de vida, inclusive com plantio, manter as suas residências, enfim, o órgão sinaliza para a comunidade o reconhecimento daquele modo de vida e a comunidade se compromete em manter aquele meio, né, de manter aquela harmonia nesse ambiente. Então, eu acho que é isso. Então é isso. Aí o termo é um termo que a gente senta para conversar, né, e sinaliza ali uma transparência no modo de vida da comunidade. A comunidade tem festa, tem animal doméstico, tem a questão do turismo, como é que vai ser. Então, existe... Esse termo tem algum lugar? Oi? Esse termo tem algum lugar? Ele não está disponível hoje, mas eu acho que passou da hora de estar também, né, Lobão? Deixa eu só fazer um comentáriozinho, quer dizer, o tema ele tem duas características que eu acho que são fundamentais em termos assim, que eu acho que são um certo ineditismo, né, da Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Ele refere-se muito à ideia de permanência. Então ele não é posse, ele não é domínio, ele não é propriedade. Né? Quer dizer, ele rege uma outra categoria que era o desejo da comunidade, que era permanecer. Então, ou seja, foi feito uma hipótese, eles não fizeram a propriedade, tipo, posse e uso específico, e houve a compreensão dessa discussão da permanência. A segunda questão, que eu acho que o termo de convivência ele não tem a natureza de um contrato. Ele não é uma relação, digamos, de reciprocidade entre a liberalidade do órgão e o compromisso, né, quer dizer, da comunidade. São acordos, digamos, que cada grupo envolvido nessa pactuação assumiu. A comunidade assumiu uma série de compromissos com a preservação ambiental, com o determinado limite da ocupação, com a manutenção da rigidez ambiental da área. Então, os compromissos que estão no termo são compromissos que cada um dessas 14 famílias assume pelo direito da sua permanência. Da mesma forma, a administração do parque tem uma série de compromissos, né, dentro dessa pactuação. Então, a questão das festas, a questão de garantir certa privacidade, né, quer dizer, do grupo em relação ao plano de visitação, então são compromissos que o parque tem. E uma associação também foi criada com compromissos de fazer essa intermediação junto a esses outros órgãos da prefeitura, desses outros atores que são muito mais difíceis de relacionar um a um. Então, cada uma dessas coisas é de um acordo tripartite, né, quer dizer, associação, comunidade e gestão do parque, com compromissos individuais. Então não é assim, não é uma obrigação recíproca de um contrato de concessão, quer dizer, eu tenho que fazer isso porque alguém detém o poder e eu estou então em dívida, ou eu mantenho o meu pagamento da minha dívida em função do que está pactuado nessas obrigações que são trocadas. Ele é exatamente muito mais a ideia de um acordo. Né? A terminologia que teve que se usar foi a terminologia da lei, foi termo de compromisso ambiental, mas ele está inspirado numa outra concepção que é um termo de acordo socioambiental. Então as questões culturais, as questões sociais também estão dentro, né, desses pactos intermediários. Então quando o Fernando diz que, por exemplo, foi garantido à comunidade ter uma roça, né, quer dizer, é algo impensável, né, para a ideia de um parque. Bom, mas aí qual é o compromisso dessa roça? Essa roça tem que ser feita com produtos nativos da Mata Atlântica. Aí há um compromisso ambiental da comunidade em não plantar, por exemplo, batata. Olha, batata não é algo nativo da Mata Atlântica. Então a atividade da roça vai poder ser exercida como uma atividade cultural. Agora, o recurso que pode ser explorado na forma de roça tem que ser um recurso que não comprometa a rigidez da Mata Atlântica nesses vários estágios de recuperação. Então, na verdade, a ideia do compromisso da comunidade em incorporar que está dentro de uma unidade de conservação ambiental é um desafio constante a ser perseguido junto à comunidade. E da mesma forma, a gestão, né, no seu planejamento de gestão de unidade de conservação, tem que considerar que lá dentro há um sítio. Né? Quer dizer, lá dentro é uma área destacada dessa área pública, né? Enquanto no plano de visitação, lógico, é o plano de visitação que o parque tem direito a promover em relação à sua área, mas ela tem que considerar no plano de visitação a existência de um sítio que tem uma autonomia. Então não é chegar a qualquer hora, fazer uma visitação avisada, porque as pessoas moram lá dentro. Né? Então, eu acho que está faltando aí, falha minha de escrever, de repente eu falando de escrever artigo, que relatem essas características que são um grande diferencial, né, do termo de compromisso. Então, quando assim, é o primeiro no Estado, realmente, formalmente, o primeiro termo de compromisso de acordo com os grupos. Agora, eu acho que ele avançou muito mais além do que existe em outros termos de compromisso, porque não há mais essa prevalência exclusiva da questão ambiental, da proteção ambiental, em frente ao direito cultural. Ela conseguiu equiparar, acho que de uma forma bastante feliz, né, esses compromissos, todos dois, né, amparados constitucionalmente, etc. e tal, numa concertação que eu acho que ela é inédita pela trajetória toda das pessoas envolvidas. É claro que não adianta
é considerar que a gestão que está à frente do INEA há uns 8 anos, desde o modelo de anexação do Morro das Andorinhas ao Parque, lá em 2006, é que isso vem sendo trabalhado de uma forma bastante respeitosa dos dois lados. Agora, os dois lados tiveram que ressignificar o seu papel nessa concertação. A comunidade teve que entender que não está só no seu lugar tradicional, que seria o clássico, não, aqui é a minha residência tradicional desde o século XIX, e também o parque diz, eu não estou administrando uma unidade de proteção integral, onde é a questão ambiental que prevalece sobre a outra qualquer natureza de direitos. Então foi feita mesmo uma compatibilização, né, dessa natureza, que os dois lados têm que estar o tempo todo se atualizando e se ressignificando. E eu acho que esse é o que a gente vai tentar ver, e vocês depois vão poder avaliar se é, digamos, legítimo. Eu não diria nem legal, se esse esforço todo é um esforço legítimo. Eu espero que só vendo vocês verão que é absolutamente legítimo e relevante. Com relação a essa questão das duas questões, né, que você falou a respeito do termo, essa permanência, ela é temporária? Então vamos lá, aí também tem as outras engenharias, né, quer dizer, legais formais. A lei, os NUC, estabelece, quer dizer, uma certa dimensão temporal, né, está lá escrito em algum lugar, até que sejam removidos e tal. No termo, a gente conseguiu retirar essas frases, né, quer dizer, porque elas já estão na lei, então elas não precisariam estar no termo, porque a lei está acima, né, do termo. Então a gente tirou. E trocou algumas palavrinhas interessantes, em vez de removidas, realocadas. Né, quer dizer, então quando você troca a palavra realocada, pressupõe a ideia de que para ver a realocação você precisa achar uma área de 25 mil metros quadrados, onde as características culturais do grupo sejam mantidas. Eu não conheço outro lugar onde eles possam ficar, a não ser lá. E o sistema de avaliação também é um sistema de avaliação para a renovação do acordo, que também é frente aos compromissos assumidos. Quer dizer, então, não é o órgão que vai avaliar se a comunidade se comportou. Quer dizer, a comunidade é que vai ver se ela cumpriu os seus compromissos. Da mesma forma, a administração do parque vai avaliar se ela cumpriu os compromissos. Então, se houver, eventualmente, uma inadimplência de uma das partes, ela pode ser cotejada com a outra, ou com a COT. E aí a ideia é mais ou menos isso, de ter que funcionar. A garantia individual, e aí quando o Fernando falou que cada família assumiu um compromisso, evita aquela história. A comunidade, eu não conheço nenhuma comunidade que é uniforme, né? Quer dizer, as pessoas são diferentes mesmo dentro de uma comunidade. Então, por exemplo, há pouco tempo teve um problema concreto de um dos moradores, desejou fazer uma obra justificável, nasceu filho, ele queria fazer uma ampliação, mas achou que podia fazer isso da forma tradicional, compra o material, sobe no morro e faz a obra. Esqueceu que antes tem que haver uma conversa com a gestão do parque, para o parque autorizar ou não fazer uma avaliação. E esse é um exercício pedagógico, quer dizer, o material subiu, mas a obra não foi feita, porque ele teria que ter conversado. Mas vamos supor que ele tivesse feito. Ele poderia sofrer a sanção individualmente dele, dentro da comunidade, como não tendo cumprido a sua parte do acordo, que era não promover alterações da residência sem a concordância do parque. Então, o acordo como um todo não seria penalizado, só ele, quer dizer, como um morador beneficiado pela permanência, perderia o direito. Então, vamos supor que ficariam, então, 13 casas e não 14 casas, mas o modelo não seria comprometido se a gente tivesse feito coletivamente. E essa foi uma discussão muito inteligente de todos. Faz um só ou faz 14? Então, faz 14 iguais, né? Mas de que maneira? Que se algum desses não cumpra, você pode perfeitamente trabalhar com outro acordo. E uma outra natureza desse acordo, porque assim, como é uma comunidade familiar, eventualmente a gente não tem bola de cristal, mas pode haver a possibilidade de alguém que precise subir por algum motivo, perder o emprego, quer dizer, a família e tal. Isso é uma possibilidade desde que alguém desça, porque também vocês vão ver que morar lá em cima não é trivial, quer dizer, de repente cansa, teve pessoas da família que desceram, que não querem morar. Então há a possibilidade, mantida a integralidade do sítio da Jaqueira com 14 moradias, eventualmente alguém troque, claro, evidentemente um novo termo vai ter que ser assinado, quer dizer, com a gestão. A ideia da gestão do parque não é fazer, digamos, o extermínio gradual da comunidade, de maneira que até que ela saia, as pessoas desçam. É manter exatamente a existência do sítio da Jaqueira dentro do parque como um dos elementos que comprovam não só o patrimônio natural, mas o patrimônio cultural ambiental, né, da sociedade brasileira. Então são dois patrimônios que estão sendo protegidos com igual ênfase, o patrimônio ambiental e o patrimônio cultural. Então, um não compete com o outro. Eu acho que essa que é a grande inovação, né, dessa forma de pactuação. Porque eu acho que o brasileiro incorporou essa divisão patrimônio ambiental separado do patrimônio cultural de uma forma bastante equivocada. Vem de outros lugares, de outras culturas, onde a presença em espaços naturais pode ser impossível, montanhas rochosas,
picos nevados, etc. E tal. Agora, na mata tropical, eu não conheço nenhum lugar que não tenha gente morando dentro, não conheço nenhum parque que não tenha gente morando dentro, e você sempre fica nessa disputa, tem que tirar, não tem que tirar. E eu acho que essa forma de pactação que foi possível construir aqui, ela precisa ser disseminada de uma outra forma, amplificada, porque ela apresenta uma sinalização possível desses dois patrimônios, né, que são patrimônios da sociedade brasileira, serem preservados, tanto a natureza quanto a cultura. Eu acho que é isso um pouco que está faltando a gente subir. É uma coisa atrás da outra, então não tem muito jeito. Todas as comunidades do bairro assinaram, da comunidade, o sítio da Jaqueira, em função de tudo, vocês vão entender por que há casas que não fazem parte da comunidade, que não estão dentro, e aí geram outras questões jurídicas. Por exemplo, o Rancho do Quilombo pode vir a ser uma comunidade que seja feito o mesmo modelo de pactuação, mas não está garantido, não será propriedade quilombola, do artigo 68 da DCT. Eu acho que será muito mais interessante produzir o mesmo modelo de pactuação que foi feito com o das Andorinhas com o Rancho do Quilombo. Tanto para o parque quanto para a comunidade, porque eles não interessam ser proprietários, eventualmente serem indenizados, ou a natureza da propriedade quilombola, aí vai entrar numa discussão interminável, que eu acho que não é o objetivo, uma vez que há também um patrimônio cultural desse modelo de sitiante, desse modelo de trabalho na fazenda do engenho do mato, que é uma outra forma de campesinato que também tem que ser protegida. A pessoa que trabalhava para a fazenda, fazendo plantação, utilizando o recurso que plantava, o Manuel Bonfim, tem toda uma história muito interessante, que eu acho que também faz parte, digamos, desse atrativo do parque. O parque pode funcionar como um atrativo mostrando esses modelos de ocupação das áreas naturais do Estado do Rio de Janeiro, que são muito próprios do Estado do Rio de Janeiro, como a substituição do café se deu, pela banana, e como essa banana acabou ocupando, fazendo um papel interessante na reconfiguração da Mata Atlântica desses antigos cafezais. Então acho que são situações bastante interessantes, que já que vocês estão com o direito ambiental, estariam à margem do direito ambiental, não é contra, estariam à margem. Não estão dentro do direito ambiental, não estão contra o direito ambiental, estão à margem. Então, nas frestas e nas possibilidades do próprio direito ambiental e do direito cultural que a gente está caminhando. Então, não há uma recusa a direito ambiental, à lei, mas há simplesmente nas margens a gente segue em frente. Vamos ter que canal, maravilha.